Paz do Senhor Jesus, igreja. É uma satisfação a gente estar aqui mais uma vez, fazendo uso e exposição da palavra de Deus. Trago um abraço da minha esposa, a pastora Adriana. Ela não pôde estar aqui por questões de saúde, mas Deus tem cuidado e zelado pela vida dela. Amém? Está comigo o meu filho, meu único herdeiro, que eu sempre digo que ele tem o privilégio de, quando o Senhor me chamar, ele vai herdar todo o reino. Então, ele vai ser abençoado. Está comigo também o meu sobrinho, que hoje quis estar e propôs no seu coração de estar na presença do Senhor junto conosco. E glória a Deus por isso. Irmãos, eu subo nesse altar aqui hoje com muito temor no meu coração. Eu confesso aos irmãos e irmãs que estão aqui que eu lutei com Deus até as 18 horas e alguns minutos para trazer essa mensagem. Alguns instantes ali atrás eu conversava com o pastor Raimundo, que ele intercedesse por mim, porque é uma mensagem, irmãos, que não é brincadeira, não é fácil, não é simples para quem vai transmitir passar. Porque o altar, eu entendo que o altar a gente tem que ter muita cautela no que falar, no que dizer, porque às vezes a gente acaba falando uma palavra e acaba colocando como um termo pessoal, e o pastor colocou isso para mim, e acaba magoando ou ferindo alguém. E nunca e nunca foi, e nunca vai ser um propósito meu subir no altar que é santo e consagrado a Deus para expor ou colocar em xeque a credibilidade, o chamado ou a vocação de qualquer um de vós diante do Senhor. Eu acredito que quem está aqui foi Deus que chamou e Deus que escolheu. Quem não está, um dia o Senhor há de chamar. Amém? Então eu tenho muita responsabilidade, um temor muito grande no meu coração, que esta noite, mais do que nunca, na mensagem que eu vou trazer aqui, e que Deus possa me dar sabedoria e graça, virtude, para que a palavra venha a ser totalmente ministrada e todo o público que está aqui, desde o ancião ao mancebo, seja alcançado por Deus nesta noite. Convido a todos que abram a palavra de Deus comigo no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 1, versículo de número 1. Malaquias, capítulo de número 1, versículo 1 a seguir. O livro de Malaquias, ou livro do profeta Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Amém. Se você não achou, se apresse, porque o arrebatamento está próximo. Versículo 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. E eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? E não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor: todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, pois tornaremos a edificar os lugares desertos, há de sim, diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai,
e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e dizei: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Pode se assentar em nome de Jesus. Se eu passar um pouquinho aqui do horário, os irmãos nos perdoem, mas eu preciso de trazer e fazer uso e exposição de tudo o que Deus, durante esse dia, ministrou em meu espírito. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu senti algo da parte de Deus e uma batalha travada muito forte no mundo espiritual. E quando eu cheguei, eu pedi, já vindo de casa, uma confirmação da palavra que eu ia ministrar, e quando eu cheguei aqui, o pastor Moisés estava ministrando a palavra e abrindo o culto, dizendo sobre o pecado. E depois veio os louvores e também fazendo menção do Senhor contra o pecado. E essa noite Deus começou a ministrar e fazer um reboliço muito grande durante esse dia em meu espírito e me mostrando algumas coisas dentro do livro de Malaquias. E que quando nós, irmãos, começamos a estudar o livro de Malaquias, nós vemos coisas tremendas dentro desse texto, porque muitos fazem exposição do que está escrito em Malaquias, capítulo 3, o versículo 10 a seguir, quando diz a respeito do dízimo das ofertas, em quem me roubais, e com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais nos dízimos e nas ofertas. É um jargão, é um texto, é um versículo muitíssimo conhecido da igreja. Porém, irmãos, para até chegar a esse ponto, houve um percurso, houve aí um decorrer de fatos, até que chegasse o ponto da negligência do dízimo e da oferta. Se eu pudesse aqui hoje ser um apologista do livro de Malaquias, eu diria que as questões dos dízimos e das ofertas, de roubar ou de negligenciar os dízimos e as ofertas, somente era uma ponta do iceberg diante daquilo que estava realmente acontecendo diante de Deus no meio do povo de Israel. Quando nós olhamos o livro de Malaquias, começamos a identificar sobre o seu personagem. Eu sou ainda daquele tipo de pregador que eu gosto de vasculhar o transmissor, o mensageiro, identificar o personagem para entender o que Deus quer fazer. Por quê, pastor? Porque mediante a característica de cada um, Deus vai usar. Se tem uma coisa, pastor Rony e pastor Cornélio, que Deus usa, é ele usar o vaso do jeito que ele está e do jeito que Deus o chamou. Cada um tem uma característica. Eu prego eloquente porque eu sou assim. Outros vão chegar e vão pregar diferente, outros vão cantar diferente, porque Deus vai usar o vaso do jeito que ele é. Então eu gosto muito de analisar o personagem e os fatores, as suas características, para entender o que realmente Deus quer fazer, o que Deus quer falar. E quando nós entendemos, quando nós começamos a estudar a característica do profeta Malaquias, nós vemos que o livro do profeta Malaquias, embora fosse o último livro do Velho Testamento, cronologicamente ele está fora da posição. Por quê? Porque
porque cronologicamente o livro do profeta Malaquias, ele era o último profeta, ou foi o último profeta menor diante de Deus. Porém, cronologicamente, na história, no decorrer, na narração dos fatos bíblicos, o livro de Neemias seria o último livro do Velho Testamento. Quando nós analisamos também o nome Malaquias, nós identificamos, irmãos, que Malaquias significa mensageiro, ou aleluia, segundo alguns estudiosos, alguns eruditos, alguns especialistas na Bíblia Sagrada, aqueles que gostam de aprofundar na revelação da palavra de Deus, o livro de Malaquias pode ter sido escrito por Esdras, e Malaquias não ser uma pessoa, mas uma identificação de alguém, porque Malaquias significa mensageiro, e mensageiro pode estar representando alguém ser chamado de Malaquias, ou seja, um mensageiro do Senhor. Segundo alguns estudiosos, mas não comprovado, o livro de Malaquias pode ter sido escrito por Esdras. Malaquias, aleluia. Também, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, não aparece em nenhum mais outro texto da Bíblia Sagrada. Estou aqui somente para alimentar um pouco do seu conhecimento. Quando você estuda de Gênesis, Apocalipse, você não vê a expressão ou o nome de Malaquias, ou profeta Malaquias, em nenhum mais outro livro da Bíblia Sagrada. Malaquias era contemporâneo de Esdras e Neemias. Ele fez parte daquele grupo que saiu do exílio babilônico depois da capturação do povo de Israel diante da Babilônia, ou levando-os cativos para a Babilônia. Quando nós também estudamos, aleluia, o livro de Malaquias, nós vemos que a responsabilidade desse homem era muito grande. Ela era tremenda, pastor, por quê? Porque, irmãos, no período que Deus levanta Malaquias, depois que Deus fala com Malaquias, Deus fica 400 anos sem falar com o seu povo. Deus fica 400 anos sem sequer pronunciar uma palavra à casa de Israel, ou seja, fechou as portas para o diálogo, fechou as portas para a comunicação, fechou as portas para a palavra diante do povo, fechou-se e trancou-se a janela ou a porta da revelação do céu. Pastor, como assim? Irmão, qualquer um que orasse naquele tempo ou depois de Malaquias, a oração não ia passar da laje, não ia passar do teto, porque Deus trancou o céu. Não havia palavra, não havia profecia, não havia revelação. Deus ficou 400 anos sem se pronunciar com o seu povo. 400 anos, muita coisa mudou. O formalismo começou a entrar no meio da casa de Israel. Já não havia mais, querido, direção do Espírito. O povo agora começou a viver a lei sem o Espírito. O povo começou agora a andar segundo as suas próprias regras. Quando você estuda o que é formalismo espiritual, você vai ver a densidade do problema, você vai ver o tamanho gigantesco do problema que o povo arrumou diante de Deus, porque começou a colocar formas, regras, coisa do próprio coração humano. Deus ficou em segundo lugar. Deus ficou distante a centenas de léguas da sua direção. Por isso, Deus, já tentando evitar esse distanciamento, ele levanta um profeta com uma característica de levar o povo ao arrependimento, de levar a casa de Israel a enxergar o tamanho e a proporção do problema que eles estavam
estavam chamando para eles. Quando você vê o capítulo 1 de Malaquias, Deus traz para ele a epígrafe, a ingratidão do povo, a ponto do povo dizer: Deus, tu me amas, Senhor. Deus diz: eu amo. Era uma palavra de ironia, como se fosse dizer para Deus: Deus, se tu me amas, por que eu estou assim? Deus, por que tu me amas? Por que a minha vida é desse jeito? Deus, se tu me amas, por que eu estou orando e não está vindo resposta? Deus, se tu me amas, por que as coisas não estão saindo na proporção que eu esperava? Isso é uma palavra irônica e um ícone, porque o fato de Deus não responder a minha e a sua oração não limita o seu amor. O fato de Deus não nos trazer o aspecto à nossa volta do jeito que gostaríamos não significa que Deus deixou de nos amar ou cancelou o teu propósito na nossa vida. Muitas das vezes, irmãos, Deus está fechando a porta porque esse propósito não veio da parte dele, não veio na direção dele. Então Deus prefere fechar uma porta do que perder o teu servo. Deus prefere fechar uma porta do que perder a tua serva. Deus prefere fechar uma porta do que deixar a sua igreja se perder. Deus mostrou isso para Malaquias, dizendo: Malaquias, profetiza e diz para o povo: é tempo de arrependimento, é tempo de mudança na casa do Senhor, é tempo de mudança na obra do Senhor, é tempo de mudança na casa de Israel. Algumas vezes na minha vida eu disse para Deus: Deus, tem horas que eu me deparo com situações de pregar a tua palavra, que eu acabo chamando algumas coisas para a minha vida. Quantas vezes, irmãos, que eu fui impedido de pregar em algumas igrejas, quantas vezes que eu fui muitas vezes perseguido por crente porque preguei a verdade. E eu perguntei para Deus: Deus, será que eu falei algo do meu coração? Será que eu falei algo naquele altar que saiu de mim mesmo? Deus disse para mim: filho, você ainda não entendeu? Então eu vou te dizer por que isso acontece. Deus tirou um pastor lá de São Paulo e colocou diante de mim e disse: filho, a partir de hoje tu entende, eu te usarei como o apóstolo Paulo. Tu vai mudar muitas igrejas, porque eu vou te enviar para levar a palavra de arrependimento. Não temas o homem, porque aqueles que temem, aqueles que me buscam, quando tu profetizares e dizeres: assim diz o Senhor, a igreja entenderá que é o Espírito dizendo à igreja. Deus trouxe o profeta Malaquias para trazer conserto. Quando nós olhamos, queridos, as três fases ou as três esferas dentro da casa de Israel, os sacerdotes haviam corrompido. Quando nós olhamos no capítulo 1 e o capítulo 2 de Malaquias, havia uma grande corrupção no meio dos sacerdotes. Os sacerdotes começaram a pegar as ofertas, começaram a pegar os dízimos e negligenciar diante dos levitas. Porque os levitas naquela época, irmãos, eles tinham uma função como se fossem os diáconos de hoje. Os diáconos de hoje, eles servem à mesa para que os ministros de Deus tenham tempo de se dedicar à palavra e à oração. Está escrito lá no livro de Atos, quando foi constituídos os diáconos, para que os apóstolos tivessem tempo de se dedicar à oração e à palavra. Então os diáconos hoje é para servir à mesa, para que os ministros de Deus cuidassem do rebanho e tivessem tempo da oração e da palavra. Naquele tempo não tinha diácono, então os levitas administravam, os levitas cuidavam, os levitas serviam à mesa. Então os sacerdotes, eles traziam, agariavam os dízimos e as ofertas
e davam para os levitas transmitirem isso em cuidado com as viúvas, com os órfãos, com o ministério dos próprios levitas e também com aqueles que necessitavam ou com os necessitados. A palavra de Deus diz que os sacerdotes começaram a dar lugar para a corrupção, começaram a dar lugar, querido, no seu ministério sacerdotal para o pecado, começaram a abrir brecha, irmão. E se tem uma coisa, querido, que nós temos que entender, e eu subo nesse altar com muito temor no meu coração para dizer isso, nós que somos sacerdotes somos tentados o tempo todo. Por quê? Porque querendo ou não, irmãos, por mais que a gente diga que as pessoas vêm na igreja por causa de Jesus, sempre tem alguém nos espelhando, sempre tem alguém nos observando. E quando um sacerdote ele cai, por mais que ele imagine que não, tem uma fila atrás dele caindo junto, tem uma fila atrás dele também negligenciando. Eles começaram a se corromper, as tentações pelo dinheiro, pelo poder, pelo domínio. Eles começaram a negligenciar o cuidado com o rebanho, o cuidado com as viúvas, com os órfãos. Começaram a deixar as pessoas padecendo, não somente de alimento, do comer, do beber, do vestir, como também o espiritual. Deixaram a casa de Deus desprovida espiritualmente. Deixaram a casa do Senhor, a casa de Deus desprovida espiritualmente. E se tem uma coisa que Satanás ele é estrategista, irmão. Ele espera um exército estar desguarnecido. Para quê? Para atacar com sutileza. Você lembra do cavalo de Troia? O cavalo de Troia não foi uma coisinha qualquer, não. O inimigo sabia que se ele chegasse diante do exército e se declarasse a sua força, ele iria ser combatido. Então montaram uma estratégia, montaram um grande presente, um cavalo lindo de madeira, encheram de soldado lá dentro. Eita, que encheram de... Tá que homem lá dentro, soldado lá dentro, e enviaram o presente e disse aqui, olha, presentão para você. Tome aí, vai, tome aí. Eita, que presentão. Quando abriram as comportas, receberam aquele cavalo bonito. Eita, que coisa linda, ganhamos presente, fomos presenteados. Quando abriram as portas, deixaram o cavalo de Troia entrar. Quando menos se esperavam, na calada da noite, estavam desguarnecidos, estavam desprotegidos, estavam, irmãos, sem cobertura. Houve o ataque e um genocídio aconteceu. Houve um massacre e aquele exército perdeu a guerra. Eu quero dizer para você que esta noite, cuida da sua visão, para que você não seja cegado pelo inimigo e dele o diabo faça uma ruaça no meio da casa de Deus. Cuida da sua visão, cuida do seu ministério, para que o diabo não venha, queridos, fazer uma bagunça na casa do Senhor. Eu quero dizer esta noite para os meus amigos, para os meus colegas ministros, com muito respeito que eu tenho por vocês e muito temor, nós somos os sentinelas espirituais da casa de Deus, e nós temos uma sensibilidade de identificar a violência, de identificar a tentativa de invasão de Satanás, as tentativas sagazes de Satanás infiltrar na casa do Senhor. Mas para isso precisamos cuidar da nossa visão, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, para que não sejamos persuadidos, não sejamos confundidos, não sejamos manipulados, não sejamos, queridos, não aceitamos sutilezas. Deus colocou a nós ministros como sentinelas para identificar o cuidado da casa de Deus, da obra do Senhor, do povo de Deus. Para quê? Para reter e inibir que as sutilezas de Satanás entrem no meio do povo. E os sacerdotes, Satanás é sagaz, irmãos. E ele sabe que uma forma dele cegar
O entendimento espiritual de alguém é o quê? Levando ele a se corromper. A segunda coisa, a segunda esfera que houve corrupção foi o povo. E eu vou tentar aqui, irmãos, ser muito cauteloso no que eu vou dizer aqui. Com muita sabedoria, pastor Rony, para não ferir ninguém do rebanho que Deus colocou na mão do senhor e do pastor Raimundo para cuidar. E os pastores têm cuidado também. Mas o povo começou a se corromper, irmãos. As mulheres começaram a casar, está no capítulo de número 2. Capítulo 2, a partir do versículo 10, diz que as mulheres começaram a casar com homens que não eram servos de Deus. Os homens... obrigado. Os homens começaram a se misturar com mulheres estrangeiras. E as mulheres começaram a se misturar com homens estrangeiros. Se você não sabe, irmãos, na lei de Moisés, a seguir, isso não mudou, porque isso é para a igreja até hoje. Servo de Deus, casa com servo de Deus, servo de Deus. Serva de Deus, casa com servo de Deus. Por mais bonitinho que seja, se não está na presença de Deus, toma cuidado. Por mais lindinha que seja, por mais fofinha que seja, se não está na presença de Deus, sai fora. O negócio começou a pegar, irmão, porque o povo começou a se misturar demais. Os casais começaram a ter relação antes mesmo de casar, o pau estava quebrando. Começaram a quebrar a aliança com Deus. Já não casava crente com crente mais. Qualquer um que aparecesse estava beleza. Qualquer homem que aparecesse estava beleza. Qualquer mulher que aparecesse estava beleza. Havia uma disputa, quem era mais sensual, quem era menos sensual, quem estava mais bonita, quem estava menos bonita. Qual homem que estava mais sensual, qual que não estava. E isso, irmãos, é perigoso demais quando nós brincamos com a nossa própria natureza. Porque se tem uma coisa que Deus fala para a gente, resistir ao diabo, mas Ele fala para nós fugirmos de quê? Da nossa natureza, irmão. Se tem uma coisa que a gente não pode brincar com a nossa natureza, brincar com esse negócio de, porque, irmão, uma vez que a gente entra e o pecado entra e a gente começa a gostar, isso é perigoso demais. É complicado demais, irmãos. O povo começou a se corromper, os casais. Já não havia mais santidade nas vestes das irmãs, das mulheres. Já não havia mais santidade nos varões. Já não havia mais santidade nas famílias. E Deus diz assim: o pai honrará o pai. No versículo 6, o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, Deus dizendo dele, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o temor? Eu não quero, irmãos, coloque amor em minhas palavras. Eu quero ser muito, mas muito prudente aqui, não ferir ninguém. Mas o tempo todo, essa tarde, Deus colocava no meu coração e eu comecei, irmãos, a sentir um temor que me corroía nas minhas entranhas. E Deus dizendo o tempo todo, diz à igreja que está precisando arrependimento. Diz à igreja que está precisando voltar à santidade. Diz à igreja essa noite que está precisando de conserto. Está precisando de mudança, irmãos. O mundo está entrando e nós temos que identificar, irmãos, porque é sutil demais. Um tempo atrás eu fui pregar numa igreja. Eu subi no altar e eu senti um mal-estar terrível, mas terrível. E antes do culto o pastor disse para mim, olha, você vai gostar demais da igreja, a igreja é muito de oração, os irmãos são bênçãos, as irmãs são bênçãos, você vai gostar demais da igreja, o povo aqui é cheio da unção, do Espírito Santo. E quando eu subi no altar eu comecei a sentir um mal-estar que eu achei que eu ia desmaiar em cima do altar. E eu falei, meu Deus, eu fiquei de jejum, já me alimentei, que mal é esse que eu estou sentindo? E eu comecei a pregar, segurei o microfone, eu segurei na tribuna, porque eu achei que eu ia desmaiar em cima do altar.
E aquela igreja, aquele ambiente carregado, pesado, um culto travado, eu preguei, a palavra não saiu nada. E eu o tempo todo em espírito, como eu estou aqui agora, estou pregando para vocês e falando com Deus aqui em espírito ao mesmo tempo, e Deus falando comigo. No final do culto você vai ver por que a igreja está assim. No final do culto, e quando eu acabei de ministrar, irmãos, eu falei, irmãos, eu preguei aqui, e eu sei como pregador quando a palavra flui e quando a palavra não flui, irmãos. Quem é pregador de algum tempo já tem essa maturidade, sabe quando a palavra flui e quando não flui. Não adianta você ficar aqui contando história, a palavra não sabe quando não flui e quando não flui. E eu falei para a igreja, eu vou fazer só uma oração. E vou entregar o microfone para o pastor aqui em direito. Quando eu comecei a orar, irmãos, gente em cima do altar começou a cair endemoniada. Eu chamei a mocidade da igreja todinha na frente. A maioria caiu endemoniada. Pessoas que subiam no altar, irmãos, para cantar, para pregar, e já não tinha mais santidade com Deus. E por mais, irmãos, que seja, às vezes, que pareça uma simples oportunidade para orar, para cantar, para pregar, o que seja, irmãos, o altar, ele é santo. E quem o sobe tem que estar no mesmo patamar. Quem está embaixo, mesmo não subindo, tem que estar no mesmo patamar. Uma das palavras que Malaquias trouxe para confrontar o povo, irmãos, era para mostrar para eles que o mundo já tinha tomado conta do coração deles há muito tempo e que a igreja precisava voltar. Eles tinham acabado de sair de um cativeiro onde sofreram muito. Deus ficou 400 anos sem falar, mas o pecado prevaleceu. Eu quero dizer hoje para a igreja, uma das coisas que é repetida, uma expressão que é repetida 15 vezes no livro do profeta Malaquias. Vós dizeis. Nós estamos vivendo uma época que se Deus não usa mais o homem usa Deus. E a igreja cada vez mais está dependente dos dons espirituais e menos dependente de Deus. Eu fui ministrar um tempo atrás em um evento e eu fiquei muito tempo estudando, porque eu fui pregar um livro difícil de pregar, que era Apocalipse. E eu preguei sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Cheguei lá, me deram 25 minutos para pregar. Como é que prega a carta de as 7 cartas de Apocalipse para 7 igrejas em 25 minutos? Nem se eu fosse ou tivesse uma velocidade de anjo, eu conseguiria, irmãos. Eu precisava de, no mínimo, 1 hora, porque é um texto muito símbolo, muita figura. Eu não consigo 25 minutos. E eu preguei, e me deram 25, eu preguei estourando, cortando mensagem, em 35 minutos. Quando eu terminei de pregar, passei a palavra para uma bispa, que era a bispa da igreja. O pastor que me convidou, pegou o microfone, passou para a bispa, e ela começou a profetizar. Pá, pá. Deu 3, 4 profecias no meio da igreja, pastor Cornélio. Aí, depois que ela entregou umas 3, 4 profecias para a igreja, ela olhou para mim e disse assim, não dá para trazer mais pastor nesta igreja, que Deus não usa eles. Porque a igreja se tornou dependente de dons. E culto que não tem profecia, que não tem revelação, o povo acha que Deus não esteve. E a maior profecia está aqui, irmãos. No versículo 16, Deus diz, então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atente e ouve. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
No versículo 17 diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. E naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupar-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E depois, no versículo 18, que o profeta traz uma palavra de confronto para o povo entender que eles não estavam sendo abençoados, que muita coisa estava acontecendo no meio da igreja, que o ministério estava travado, que a obra estava travada, que o ministério do sacerdote estava travado, que a vida espiritual do povo estava travada, por causa que precisava de arrependimento e de conserto. Ele traz no versículo 18 uma revelação que diz assim: então vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Sabe o que ele estava dizendo? A partir de agora, aqueles que temem ao Senhor e o servem vão procurar conserto e se arrepender. E aqueles que não têm priorizado, não têm buscado, não têm servido ao Senhor, a palavra vai entrar aqui e vai sair aqui e vai continuar do mesmo jeito. Ele estava dizendo: olha, essa palavra profética vai ser um combustível para mudança na igreja. Essa palavra profética vai ser um combustível para mudança no ministério, para o crescimento da obra, para a santidade da igreja voltar, para a santidade no altar voltar, para a santidade do povo voltar. Para aqueles que servem ao Senhor e tenham procurado, esta palavra vai vir, irmãos, para mudar muita coisa, para alavancar muita coisa. Vai vir como um divisor de águas, porque muitos vão sair daqui esta noite com o coração quebrantado, com intenção, com desejo, com fervor no coração, de arrependimento, e em buscar a mudança, uma vida nova, algo novo da parte do Senhor. Mas aqueles que não têm mais zelado pela aliança com Deus, aqueles que não querem mais levar uma aliança com o Senhor, receberão esta palavra e desfarão dela. Farão dela uma palavra desprezível, farão dela uma palavra de rejeitamento, mas aqueles que servem a Deus receberá da mesa do Senhor e desfrutarão das suas maravilhas. Sabe o que Deus disse? Que o povo começou a chamar a palavra de Deus de desprezível. Começou a colocar coisa imunda diante de Deus. Começou a sacrificar animal aleijado. Começou a dar qualquer tipo de oferta para o Senhor. Começou a dar sobra de dízimo, de oferta. Começou a fazer culto de qualquer maneira. Começou a ir para a casa de Deus de qualquer jeito. Começou a ter uma vida espiritual de qualquer jeito. E aí Deus falou para o povo: se for para o príncipe de vocês não levam isso para ele, por que para mim vai ser desse jeito? Está escrito aí no texto, irmãos. Pode ler aí. No capítulo 1. No versículo 1. Ao versículo de número 9. Olha o que ele diz aqui para você ver que eu estou falando no altar. Na palavra, versículo 7 do capítulo 1. E ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Começaram a desprezar a palavra de Deus. Ah, isso aí não foi Deus que disse para mim, não. Deus falou para mim que eu vou para as nações. Mas nós esquecemos que um projeto só acontece, irmãos, se ele tem fundamento. E a base mais difícil de um projeto é o fundamento. Sabe por quê? Porque o fundamento ele tem que estar muito bem fortalecido. E sabe o que é o fundamento meu e seu diante de Deus? É quando nós somos lapidados, tratados, o nosso caráter é forjado, Deus nos confronta na palavra dele. E aí sim, irmãos, a obra, o processo, o edifício começa a subir. Porque se não tiver aqui, ó, o alicerce estruturado, ralado, no muro de chapisco,
confrontado mesmo, o caráter forjado, se corrompe por qualquer coisinha. Quando chega a fama, chega e diz no show: não preciso de ninguém porque eu sou o mais rico. Acontece, irmãos. Recebe um ímpio que saiu do mundão e grava uma musiquinha lá, fachuta e diz que é gospel e compra CD de montão. E ainda zomba da cara do povo de Deus, dizendo: os trouxas, os bobos compram porque são fracos. É o que dizem. É o que acontece. Você vê cantor aí que diz que fez louvor, que foi inspirado, lendo cântico ou livros de magia. E sobe no altar da igreja e ministra para o povo: recebe! Uhul! E tem gente que recebe. E o louvor, a inspiração veio do livro de magia. Se a inspiração do louvor veio do livro de magia, que benção que tem numa desgraça dessa, numa miséria dessa. Desgraça não é palavrão não, tá, irmãos? Desgraça é uma pessoa provida da graça de Deus. Falei aqui, o David regalou o olho. Não, o pastor falou palavrão. Só explicar a vocês. Se não foi o Espírito Santo que deu a inspiração, quem é que deu? Cacá estava no meio. Capiroto que deu. Se não for o Espírito Santo, se não é Deus, é demônio. É ou não é? Cacá estava no meio, irmão. E se Cacá está no meio, eu estou fora. Não foi Deus que deu? Então eu quero dizer para vocês esta noite, eu já tenho meu tempo, estourou aqui, já passei, mas eu quero chamar que esta noite vocês colocar de pé. E a igreja voltar, irmãos, a buscar o arrependimento aqui esta noite. A buscar a santidade do Senhor esta noite. Oh, irmãos, você não precisa de ter ciúme do seu irmão, se Deus está usando ele mais ou menos. A igreja não precisa disso, irmãos. Vigia nas suas vestes, vigia no seu falar, vigia na sua conduta, vigia na sua vida espiritual, vigia quando você está diante do ímpio, vigia, irmãos. Não deixa o mundo entrar na igreja, não. Não deixa a igreja se corromper, não. Pastor, meu pastor, vamos proteger a igreja do Senhor. Não vamos deixar a corrupção entrar no meio do rebanho, não. Vamos esta noite aguçar ainda mais a nossa visão, para que em nome de Jesus Cristo, nenhum espírito mundano venha invadir a casa de Deus e fazer arruaça. Vamos estar esta noite em sentinela nesse altar, para que não haja imundícia, para que não haja corrupção nesse altar. Vamos esta noite, irmãos, estar na torre de vigia, para que esta noite o Senhor nos leve ao pleno arrependimento, ainda que nos tire lágrimas, ainda que nos tire esta noite suor, pelo um período de oração, mas se renda diante do Senhor e se arrependa. Se erga essa noite, noiva do Cordeiro, e venha se despir do que é do mundo, venha se despir do que é carnal, do que é físico, do que é imoral, e se vista como a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, a Rebeca de Isaac, a morena queimada pelo sol de Quedar. Essa noite Deus está limpando. Sabe o que Deus disse para mim aqui essa noite, pastor Raimundo? Que é preciso podar primeiro para que haja crescimento. E o Senhor está podando a igreja aqui esta noite, para que haja crescimento. Deus está dizendo, aleluias, que se o grão de trigo não morrer, não dará o seu fruto. Rabadagasto ista queregecia. Remandaestu quenereste rebendácia. Requebidoste quenestu que namaraste récias. Alamandu que nasto perecandeste fasto no montequestia. Anaios tu mentiasto que ne mente flas.
Ora calabrasnésia. Assim diz o Senhor para a casa dele. Xaramandaçui. O meu povo tem se corrompido. Xequenerécia calamandarai. Haramandu que estequedequesto que nemende flaço. Tem se corrompido diante do ouro e da prata. Lá para Camandarra, Surianda, Labras. Digo esta noite para vós, mulheres santas diante do Senhor. Labastu menacandarabas-tu queremantechai. Vós, varões, sejai-vos sacerdotes, vacalaço quemeneres. Oh, rabasto que andará brasteneregandas. Oh, igreja minha, diz o Senhor esta noite, voltai a mim, vós arrepender-vos, vos trago a mensagem esta noite de arrependimento. Arrependestes, porque é chegado a hora. Ramantes que nerecando comenterestai. Vós ataviai-vos com o que não é meu. Vos vestivos da veste que eu não coloquei sobre vós. Mas esta noite eu vos digo, noiva minha, que é visto a vós como a minha noiva. Eu vos digo esta noite, que vos tenho para mim, que vos tomo para mim, e não abro vós, mão de vós. Chorai e pranteai diante de Deus. Restaurai aliança com Ele. Sacerdotes, voltai à lei do Senhor e à palavra dEle. Levitas, não adorai somente com os lábios, não entoai cânticos somente com os lábios, mas atraí a minha presença para este lugar. Deus está dizendo aqui esta noite para mim e dizer para a igreja, irmãos, que se a igreja não tiver santidade, vai simplesmente ser uma igreja que faz som, que faz barulho, mas não há densidade, não há o mover do Espírito. E Deus está dizendo para mim dizer para vocês, Ele não quer uma igreja que só faz barulho, que só faz som. Ele quer uma igreja que desfrute do derramar do Espírito. Comece a orar no seu lugar, querido. A vós que tem violado a lei do Senhor, se arrependei-vos. Vós que tem se corrompido, voltai à presença de Deus. Vós, profetas, que dizeis assim, diz o Senhor, que em Deus não disse nada, se arrependei-vos. Oh, a igreja do Senhor, ore agora no seu lugar. Nem que você derrame lágrimas, nem que você esta noite se soe, você derrame gotas de suor em oração. Mas, queridos, tem muita brecha aberta aqui. E Deus está dizendo que esta noite, eu já passei do horário, mas eu preciso dizer, irmãos, que essas brechas precisam ser tampadas, fechadas. Não pode ter dentro da igreja irmão que não conversa com o irmão. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão nunca conheceu o Senhor. Não se pode trazer a oferta, irmãos, depois, se você antes não consertou com o teu irmão. Jesus disse assim, antes de você trazer a sua oferta, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele, conserte e depois traga a oferta ao altar. É noite de você tirar o ressentimento, a mágoa, se você tem do teu irmão, da tua família, do teu parente. É noite de você, esta noite, querido, verdadeiramente descer na casa do oleiro e o vaso ser trabalhado por Jesus.
Deus nos trouxe aqui esta noite para sair, entrar na casa do oleiro e sair do mesmo jeito, não, irmão. Porque se for para sair do mesmo jeito, eu peço a Deus que nem me levante, nem me coloque nesse altar mais para pregar. Porque a igreja é lugar de transformação, de mudança. Começa a orar ao Senhor. Onde você está aí agora, os levitas podem cantar um hino aqui para Jesus. Né? Oh Deus, está aqui a tua igreja, a tua casa, Pai. Oh Espírito Santo, começa a gerar o fruto do arrependimento no meio do povo, Senhor. Começa a mostrar a tua igreja, o teu sacerdote, os teus ministros. Aleluia. Oh Deus, começa a limpar. Começa a podar, porque é dessa poda que vai vir um crescimento. Vai vir mudança. Espírito Santo começa a passar no meio da igreja e fazer um reboliço, xaramanaias. Verdadeiramente Deus requer de nós a santidade, para que Ele receba o nosso sejamos santos, para que Ele receba, para que nós possamos contemplar o céu.